Ora, então, fazendo aqui um pequeno recap do que nós estivemos a ver na última sessão, foi muito à base de execução de exercícios, não é? Fizemos aqui uns 2 ou 3 exercícios novos e a nossa sessão de hoje servirá justamente para o mesmo efeito. Vocês fazerem aqui uns exercícios, praticarem estes temas e consolidarem a utilização dos símbolos nos fluxogramas, além de exercitarem também a componente de criação dos algoritmos. O que é que nós vimos relativamente a estes exercícios? Vimos então aqui este de troca de variáveis, em que tínhamos no valor 10 numa variável A e o valor 20 numa variável B, e o objetivo era trocar os valores entre variáveis. Neste exercício, nós então verificamos a necessidade ou a estratégia da criação de uma variável auxiliar que nos permitia guardar um desses valores, lá está, numa variável auxiliar, para que depois, quando estivéssemos a fazer as respectivas atribuições entre A e B, não perdêssemos nunca o valor inicial de uma das variáveis. Inclusive, fiz a analogia na altura em que é como se nós fôssemos este cãozinho, que tínhamos uma coisa na mão direita e uma coisa na mão esquerda, queríamos trocar este prato por esta garrafa, as posições, e dei a solução de nós pousarmos um destes elementos primeiro. Portanto, pousávamos, por exemplo, primeiro a garrafa, trocávamos o prato para a outra mão e com a mão que ficava livre, que era esta, íamos buscar a garrafa. No final, tínhamos então os elementos trocados com o auxílio de uma mesa, que neste caso representava a nossa variável auxiliar. Depois, o que é que nós fizemos também? Estivemos a ver este exercício da média de notas de aluno, ou seja, criar então um algoritmo no qual o utilizador deve escrever o nome e 4 notas, calcular a média e informar se o aluno foi aprovado ou não. Neste exercício, nós conseguimos então perceber que podemos guardar estas 4 notas numa estrutura de dados, por exemplo, um array. Poderíamos guardar esta informação em 4 variáveis do tipo float ou double. Aqui o tipo não é tão importante, mas todas do mesmo tipo, isso sim é importante. Guardarmos essa informação de várias maneiras diferentes. Houve, inclusive, quem fizesse tudo numa só variável, ia somando e depois no final dividia por 4 para obter a média e aplicarem um if imediatamente a seguir para analisar o valor que tinha sido calculado com base naqueles 4 inputs. Com base nesse resultado desse if, nós iríamos a seguir mostrar uma mensagem de aprovado ou reprovado conforme aplicável. Depois, neste exercício nós ainda não fizemos só... aliás, nós tínhamos começado foi neste. Portanto, nós íamos escrever o reprovado ou aprovado também com base numa nota apenas e não em 4 como fizemos no exercício seguinte. Okay? Mas a lógica adjacente é a mesma, só por dizer que neste caso nós estávamos a tratar com um valor apenas, ao passo que neste exercício estávamos a tratar disto com 4 valores, okay? Distintos. Hoje, o que é que nós vamos iniciar como exercício? Este sim das médias e faltas de aluno. Okay? Ora, então qual será o nosso objetivo com este exercício? Criarmos um algoritmo em que o utilizador ou aluno deverá introduzir o nome, a média, total de aulas e a quantidade de faltas. Depois o programa deverá informar se o aluno foi aprovado ou não com base nestas entradas de dados. Quais são as condições que devemos ter em conta? Para ser aprovado, o aluno deverá possuir no máximo 25% de faltas e uma média superior a 9,5 valores. Portanto,
Este exercício acaba por ser um complemento dos outros dois que já fizemos anteriormente, na medida em que estamos a analisar notas, estamos a analisar então também aqui o nome do aluno e depois utilizarmos isso no output e conforme média nós dizemos que aprova ou não aprova aquele módulo ao qual está a ser avaliado. Contudo, neste exercício, a diferença é que nós olhamos também para a assiduidade desse mesmo aluno. Portanto, olhamos para a nota, aqui não recolhemos as notas individualmente, já recolhemos uma média, mas acabamos, para simplificar, mas acabamos por fazer sempre este exercício, ter notas, calcular médias e introduzir a componente de assiduidade neste exercício. Depois disso, lá está, depois de calcularmos essa informação toda e verificarmos se o aluno é aprovado ou não, mostramos ao utilizador essa informação. Pronto. Pergunto, relativamente aqui a este enunciado, alguma dúvida, alguma questão, algo que queiram perguntar? Para já não? Ok, bom. Então, vou dar-vos aqui uns 10, 15 minutos para vocês fazerem este exercício. No final, conforme temos vindo a fazer, colocam aqui a mão no ar para indicar que já terminaram o exercício, está bem? Depois, a partir daí, nós vemos as vossas soluções e corrigimos o exercício. No caso de surgir alguma dúvida ou alguma questão, como sabem, estejam à vontade e coloquem essa questão. Ok, partilho então a solução. Eu já coloquei também aqui, já iniciei aqui a gravação. Formada uma pergunta só. Sim, claro. Esses 25% de falta, ele vai junto aqui no losango? Junto com a média ou não? Ou seja, se tu quiseres fazer tudo na mesma condição, e é o que eu sugiro fazer, tu tens de verificar a condição de 25% no máximo de faltas e uma média superior a 9,5. Portanto, este I acaba por ter essa funcionalidade de juntares as duas condições num só losango. Agora, é a solução mais fácil, dado que qualquer cenário que esteja fora desta condição leva a uma reprovação. Ok, obrigada. Nada. Ora, então, o David está aqui a partilhar a sua solução. Mostra lá então Pronto. o que estiveste a fazer. Pronto, eu comecei aqui por criar estas variáveis, o string para o nome, Ok. um int que é para o número de aulas, um int para o número de faltas, um float para a média e depois um string para a avaliação. Depois aqui os inputs, o nome, depois a média, o número de aulas e o número de faltas. Eu fiz aqui com dois losangos diferentes, ou seja, um para o número de faltas. Se o número de faltas for igual ou inferior, então se for sim, aí ele vai ver se a média é maior ou igual, Ok. senão vai diretamente para reprovação. Se a média for maior ou igual a 9,5, então é aprovado e esse aqui é o resultado, o output. Ok. Vamos só. A nível do workflow está correto. Lá está, como eu estava a dizer, podíamos juntar isto tudo numa Sim, só condição, mas fazendo assim, ou seja, é eficaz na mesma. Eu só tenho uma questão. Podes subir à declaração de variáveis, por favor? sim. Ou seja, tu estás a fazer. Desculpa. Como é que tu estás a fazer a verificação das faltas? Ou seja, estás só a subentender que são 25%, não é? Ok. Se o número de variável faltas é igual ou inferior a 20% do número total de aulas. Ok. Ok? Podia ter aqui um programa para fazer já a divisão, Sim, mas porquê? Porque é importante aqui um pormenor.
Quando nós recebemos um inteiro como número total de faltas e recebemos um inteiro como número total de aulas, Não é sempre a dúvida de um float. se nós Pois. dividirmos uma coisa pela outra, vai dar um inteiro e pode trazer problemas. O que é que acontece? Nós podemos recolher os inputs como inteiros na mesma. O que é que nós temos de fazer? Temos é que considerar, e depois nós vamos ver isto no C# com mais enfoque, mas temos que considerar que o resultado daquela divisão é um número real, ou seja, um float, ou um double, ou um decimal. Okay? Vocês podem pegar em dois inteiros, dividir um pelo outro, pegar nesse resultado, considerá-lo um float e trabalhar esse valor. Agora, se vocês fizerem, neste caso, o número de faltas a dividir pelo número de aulas e ambos forem inteiros, o resultado vai ser inteiro e pode levar aqui a um problema, porque vai dar zero. Não é? Porque sempre que vocês têm um valor 0 ponto qualquer coisa, o inteiro só reconhece ou 0 ou 1. Como não é 1, passa a ser 0 e então dá sempre uma percentagem de faltas de 0%. Portanto, tenham cuidado com esta questão. Obviamente tu aqui estás a fazer mais high level, digamos assim, não estás mesmo a mostrar taxativamente a divisão, então este problema pode passar a ser um bocadinho despercebido, mas depois na implementação é importante ter este cuidado, está bem? Mas de resto, o workflow, corretíssimo. Ok. Pronto. Obrigado pela partilha, David. É isso mesmo. Restantes colegas, mais alguém quer mostrar a sua solução? Fizeram de forma diferente? Força, Gonçalo. Posso mostrar. Depois podes então também mostrar, António. Ora, Estão a ver? Sim. Eu fiz algo simples. Declarei 4 variáveis, li as 4 variáveis do utilizador. Aqui, se a média for menor que 9,5 ou a quantidade de faltas for maior que 25% do número total de faltas, então é reprovado, é verdade. O aluno, o sistema diz que o aluno está reprovado. Se isto for falso, então o sistema diz que o aluno está aprovado e termina. Exatamente. É isso mesmo. Uma nota importante aqui sobre a solução do Gonçalo, para além daquilo que eu já tinha dito há pouco ao David, atenção a essa multiplicação por 0,25, mas pronto, não vou repetir o que estava a dizer. O que é importante? O Gonçalo, por exemplo, fez a análise da condição de reprovação, ou seja, como é que um aluno reprova, e reprova se tiver uma nota inferior àquela que é a mínima ou se tiver uma quantidade de faltas superior à percentagem que é máxima. Não é? Ou seja, nós temos sempre duas formas de olhar para este tema. Ou olhamos pela positiva ou olhamos pela negativa. Isto, negativa ou positiva, não é necessariamente não é positivo no sentido de verificar se a coisa é boa ou má. É no sentido de a condição que nós estamos a tentar ver verifica-se sim ou não, ou vamos apanhar todos os casos que não verificam aquela condição. Portanto, aqui foi o que o Gonçalo fez. Verificou todos os casos em que o aluno pode reprovar. Reprova nestas condições, eu digo então que o aluno reprovou. Como não tem nenhuma condição que o faça reprovar, então o aluno está aprovado. Já a solução do David fazia o contrário, ia verificar todas as condições necessárias para que um aluno estivesse aprovado. Portanto, lá está. Nenhuma coisa é melhor do que a outra, são apenas abordagens diferentes. De resto, o workflow também corretíssimo. Obrigado. Nada, obrigado pela partilha. António, queres mostrar também então a tua solução? Força então. Esquece. Ora então, iniciaste. Aqui então declaro as variáveis. Ok. Aqui o utilizador põe os seus dados, não é? Depois o programa lê. Depois aqui ele fez o cálculo para saber.
Mas aqui é que faça a condição, que é se o cálculo for menor ou igual a 25, isto é, tem menos falta do que esperado, e também tem uma média superior a 9,5. Se sim, Exatamente. aprovado, se não, não. Exatamente, é isso mesmo. E fizeste inclusive ali o uso dos símbolos 2i comerciais para representar uma condição AND entre as duas condições. Portanto, também corretíssimo. A única coisa que eu poderia dar aqui algum feedback é relativamente à variável cálculo. Pode ser pouco ilustrativa daquilo que depois representa. Consegues perceber pelo Ok. contexto do algoritmo, mas devíamos chamar, por exemplo, percentagem faltas ou algo assim do género. Mas são pormenores, não é? O workflow está correto, é apenas aqui uma observação. Portanto, excelente trabalho também, António. Obrigado pela partilha. Obrigado. Ora, temos aqui ainda a Ana Sousa com a mão no ar. Não sei, Ana, se fizeste diferente, queres partilhar também a tua solução? Não, está basicamente igual ao do António, que também criei um processamento antes da decisão. Ok, exatamente, é isso mesmo. Ok, então, assim sendo, eu vou partilhar o ecrã e vou mostrar-vos, pronto, aqui a fase de criação do algoritmo. Portanto, deixem-me só passar-vos aqui para este lado e partilhar o meu ecrã aqui. Já agora nós temos também aqui o enunciado e eu vou colocar só isto, se calhar um bocadinho mais pequenino para nós conseguirmos manter o enunciado aqui minimamente visível, não é? Pronto. Então, o que é que nós precisamos de verificar se um aluno está aprovado ou não aprovado conforme aqui uma série de condições. Vamos iniciar o nosso algoritmo, aqui com o Start. O que é que eu preciso? Preciso de receber o nome do aluno, preciso de receber a média do aluno, receber um total de faltas, ou um total de aulas e a quantidade de faltas que aquele aluno deu. Portanto, isto são os meus inputs do meu algoritmo, portanto, são as minhas informações que vou receber por parte de um utilizador. Vou tratar essa informação e no final faço uma devolução ou uma saída de dados para quem está a fazer a utilização do algoritmo. Depois aqui em baixo temos a nossa condição que define o que caracteriza um aluno aprovado. Então, como tal, eu vou declarar as variáveis que preciso. As variáveis que eu preciso são estas. Portanto, eu tenho que receber uma string nome para o nome do aluno. Depois tenho que receber, eu vou colocar um double e será então média de notas. Depois vou receber um inteiro que será o total de aulas e vou receber outro inteiro que será o número de faltas. Como eu preciso de fazer uma computação entre o total de aulas e o número de faltas, de forma a calcular a percentagem de faltas de um determinado aluno naquele módulo que está a ser avaliado, eu vou então declarar uma variável do tipo double, em virtude de o cálculo ser feito através de uma multiplicação por um valor decimal ou a divisão, neste caso por 4, que representa então os 25%. Pronto, como isto irá receber um valor que pode ser decimal, eu vou declarar uma variável do tipo double, ao qual eu vou chamar percentagem de faltas. E estas são todas as variáveis que eu necessito para executar aqui o meu algoritmo. Então, vou começar a pedir coisas ao utilizador. Nomeadamente, vou fazer isto em paralelogramos separados. Portanto, ler o nome. Depois, o que é que eu vou querer fazer também?
quero ler a média. Depois, vou só colocar aqui um bocadinho mais pequenino. Quero ler a média. Depois de ler a média, eu quero ler então o total de aulas. Seguir do total de aulas, eu quero ver também então o número de faltas. E creio que são as únicas 4 informações que eu preciso do utilizador. Portanto, o nome, a média, o total de aulas e o número de faltas. A percentagem de faltas não é algo que eu vou pedir ao utilizador, é uma variável que eu utilizo, vamos chamar de forma interna, de modo a conseguir fazer um cálculo e guardar esse valor numa determinada variável. Não é algo que o utilizador tenha que me fornecer. Eu chego lá através destes 2 inputs. Como tal, eu vou fazer então um processamento e o meu processamento será o seguinte. Vou dizer que a minha percentagem de faltas é igual então a 0,25 vezes... não, espera lá, eu preciso de fazer mesmo a minha percentagem que o aluno tem. É mais simples. Portanto, neste caso, o que eu vou fazer será aqui uma regra de 3 simples para este efeito, não é? Portanto, o que eu vou ter será o número de faltas que eu quero saber a que percentagem é que pertence e o total de aulas, que será uma percentagem de 100%. Portanto, 100% corresponde, neste caso, a total aulas. Deixem-me só colocar isto aqui um bocadinho maior. Portanto, total aulas, ao passo que, neste caso, percentagem corresponde então a X%. Portanto, aquilo que eu preciso de fazer é... Mas estava aqui a faltar uma coisa, que é o número de faltas. É isto que eu estou aqui a fazer. O número de faltas corresponde então a X%. Assim sim. Portanto, eu preciso de fazer 100 vezes o número de faltas a dividir pelo total de aulas. E agora sim. Portanto, o que eu preciso de fazer é 100 vezes o número de faltas e vamos dividir isto pelo total de aulas. Ora, total de aulas. E temos então aqui a nossa percentagem. Então o que é que nós vamos agora fazer? Uma condição para verificar se este valor, em conjunto com a média que o utilizador apresenta, se reúnem as condições para que o aluno passe ou não, seja aprovado ou não aprovado. Então, como é uma estrutura de decisão, uma verificação de condição, eu vou precisar deste losango. Então, o que é que eu vou verificar? Vou verificar se a média é superior ou igual a 9,5, cumulativamente com a percentagem de faltas ser inferior a 25. Esta é a condição que eu vou testar. No caso de isto ser verdade, o aluno está aprovado. No caso disto ser falso, o aluno está reprovado. Como tal, vamos colocar só aqui os outputs e ligar esta informação. Este output depois tem de ser aqui um pouquinho maior e vamos etiquetar as setas. Portanto, sim e o não. Não. Assim. Se fizermos isto
vamos ter então, eu preciso desta seta aqui. Pronto. Assim sendo, eu vou dizer que o aluno espaço mais nome está aprovado. Podemos colocar aqui aprovado. No caso de acontecer o contrário, eu vou colocar aqui o aluno X está reprovado. E no final terminamos aqui o nosso algoritmo. Agora, assim, coisa maior. E colocamos aqui e aqui. E fazemos então este... isto é um one-page reference. O que eu quero é este. Esta seta também não ficou no sítio certo. Agora sim. E temos então o nosso end. Okay. Só fazer aqui rapidamente um memory state para este caso, não é? Em que nós vamos ter, eu posso copiar estes valores e termos isto. Eu preciso que isto seja maior. Sim, não diz. Não era preciso criar um string para os resultados? Podíamos fazer logo outputs? Deixa ao vosso critério. Se vocês quisessem criar essa string, não tinha problema. Mas se quiserem fazer logo os outputs, também não há stress. Normalmente costumamos guardar esse output se isto depois tiver como retorno de uma função e coisas do género. Ou seja, e vamos ver mais à frente o que é que eu quero dizer com isto. Mas, por norma, gravamos esses outputs quando é um retorno de função, mas quando estamos aqui no workflow em que podemos fazer só o output e as mensagens são ligeiramente parecidas, não é? Não há grande problema. Ora, então, o nosso memory state, temos aqui o nome, vamos imaginar que é, então, Ruben, a média do Ruben é, então, 10, quer dizer, pode ser o 10, não tem mal. Total de aulas foram 100... desculpem, porque eu já me estou a adiantar. Estou a fazer o mesmo memory state para todos os passos seguintes, está bem? E o número de faltas foram 20. Okay? E este memory state servirá para estes inputs todos. Depois, o que é que nós vamos fazer? Outro memory state aqui, em que vamos dizer que a percentagem de faltas é de 20. Porquê? Porque neste caso, nós temos 100 aulas, faltou a 20, faltou a 20% das nossas aulas, não é? Portanto, então temos esta percentagem. Depois, com isto, o que vai acontecer é a média é superior ou igual a 9,5, é porque tem um 10. Vamos verificar a segunda condição. A percentagem de faltas é inferior a 25, é porque é 20. Então, vai recair aqui sobre o true e indicar que o aluno, espaço, Ruben, espaço, está aprovado. E desta forma, podem então considerar esta solução de exercício. Eu vou só escrever também aqui no output o que é que o programa iria devolver. O aluno Ruben está
Já em minutos aprovado. Sim. Ora, pergunto. Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Perceberam aqui a mecânica para a resolução do exercício? Sim? Sim. Ok, boa, boa. Então, deixem-me fazer um print screen aqui a este fluxograma para vos enviar aqui para o chat, não é? E vamos colocar como resolução exercício, eu creio que este é o 6. E já está. Então, vamos fazer a nossa primeira pausa e depois, quando regressarmos, já continuamos a resolver aqui mais exercícios. Ora, então aqui para a nossa segunda parte da aula, vamos fazer um segundo exercício e vamos então ver qual é que é. Deixa-me só usar aqui o laser pointer. Então, o nosso exercício passa por este problema. Loja com descontos VIP. Então, qual é o nosso objetivo? Uma loja fornece 10% de desconto para funcionários e 5% de desconto para clientes VIP. Temos que fazer então um programa que calcule o valor total a ser pago por uma pessoa. O programa deverá ler o valor total da compra efetuada e um código que identifique se o comprador é cliente comum, funcionário ou VIP. Atenção que o cliente comum é o 1, o funcionário é o 2 e o VIP é o 3. Aqui uma dica. Existe uma verificação de condição, não é? Que é perfeita para este tipo de cenários. Está bem? Pergunto. Dúvidas? Questões? Coisas que queiram perguntar? Nada? Então, vamos fazer o fluxograma deste exercício. Há mesmo uns 15 minutos para vocês fazerem este exercício. Depois, conforme habitual, colocam aí a mão no ar para assinalar que já terminaram e avançamos para a correção. No caso de dúvidas ou questões, estejam à vontade, está bem? Até já. Podes mostrar. Ok, um dos dois que Não, eu posso mostrar a seguir, eu posso esperar. É? Ok. Então, Nuno, podes mostrar a tua solução. Só passar aqui para este lado. Então fiz um enum de comprador para depois dizer se é cliente comum, funcionário ou VIP. Uso o valor de produto como um inteiro. Uso o desconto como um string. Um valor final como um double, que é uma multiplicação. Aqui um input para se ler o comprador. Depois clico código 3, para indicar que é apenas um VIP. Depois ler o valor do produto. Gostaria que fosse, por exemplo, 200 euros. Aqui é que eu não sabia se está guardado ou não. Só dizer que aqui que é o desconto igual a X. Depois aqui o desconto vai ter... no valor comum não existe, no cliente comum não existe desconto. Exato. Se for funcionário, vai ter o 0,10. Se for VIP, vai ter o valor de 0,05. Exatamente. E depois fazes o output no final. Sim, aqui considerei que é, como era VIP, que era 200, então vai ter um desconto de 0,5. No final vai ser 190. Depois o output, o valor total a ser pago é, mais o valor final mais euros. O total a ser pago é 190 euros. Ok. Só temos aqui um tema. Não sei. A declaração de variáveis. Ok. Aparentemente já tens aqui conhecimento do que é um enum. Ok? Mas
para já vamos simplificar isto e declarar como um inteiro, porque na prática um enum não é um Ok. tipo de dados, ok, podemos chamar que é um tipo de dados, mas não é um tipo de dados simples como aquele que nós estamos a querer trabalhar. Portanto, na prática vamos utilizar aqui como um inteiro. Uma coisa importante, o valor de produto e o valor final, em virtude de nós estarmos a trabalhar com dinheiro, é sempre um decimal. Ok. Ok? Aqui. De resto, a nível de workflow está corretíssimo. Portanto, correta aplicação de um switch para resolver este caso. E tudo, desde a leitura até aos vários processamentos, mesmo as fórmulas que estás a aplicar, sem problema algum. Aquela dúvida que tu tinhas, que colocaste o desconto igual a X, normalmente o que nós colocamos aí no switch é qual é que é a condição que nós estamos a avaliar. E nesse caso, aí o que tu deverias colocar dentro desse losango é apenas e só a variável comprador. Porque na prática o que nós fazemos aí é analisar qual é que é o valor que está na variável comprador e conforme esse valor, no caso de ser 1, aplicamos cliente comum, no caso de ser 2 aplicamos o funcionário, no caso de ser 3 o VIP e fazemos os diferentes processamentos. Assim, desta forma, está corretíssimo e não muito diferente da solução que eu vou apresentar. Aliás, só vamos fazer aqui pequenas alterações e é tudo muito na base de preferências, não necessariamente de estar correto ou não. Portanto, excelente trabalho também. Não é? Obrigado. Ora, tínhamos também aqui no ar do David, que também queria partilhar então a sua solução. Entretanto, estás muted, não sei se é aqui por lápis. Ok. Agora sim. Aqui isto. Ok. Pronto, eu fiquei de um string, ou seja, não ficou enum, foi vários ifs. O que eu falo aqui é, digo o estatuto, se é comum ou VIP ou funcionário. Eu depois aqui faço o input do preço inicial, do que é o estatuto, depois do que é o preço inicial, depois faço um if para ele ver qual é o estatuto, se for igual ao funcionário, recebe o desconto de 10%. Se não for, vai ver se é VIP, recebe o desconto, se for, recebe o desconto de 5%. Se não for, é preço comum, ou seja, o preço não há nenhuma alteração e o preço final é igual ao preço inicial. Aqui é um erro que eu esqueci-me por acaso que aqui uma coisa que reparei agora que um bocadinho. Ok. Pronto, esquecendo de alterar aqui a expressão, o preço final aqui é 0. Exatamente. Não tinha assim uma atribuição a ser feita. Ok. A única recomendação que eu faria para este tipo de casos era a utilização de um switch, não utilizar assim os ifs, porque o fluxograma fica um pouco mais confuso, mas é eficaz na mesma, ok? É uma questão de preferência. Normalmente nós utilizamos os ifs quando queremos verificar uma condição apenas, quando queremos verificar um de vários casos possíveis, costumamos utilizar o switch. E aquela questão que eu tinha falado sobre o tipo de variável ser um decimal, mas de resto também excelente trabalho e boa, acaba por ser bom nós vermos aqui duas abordagens diferentes para a resolução do mesmo problema. Gonçalo, tens aí também a mão no ar, não sei se fizeste de forma diferente, se queres mostrar. Sim, eu posso apresentar. Eu fiz com switch case. Ok. Estão a ver? Sim. Eu aqui criei três variáveis. Um do valor da compra, um array de cliente com que atribuo comum, funcionário ou VIP e o valor total. Eu vou ler o valor da compra e qual é o cliente a ser a comprar. Se o índice do cliente for 0,
Então, o valor total é o valor da compra. Se o índice for 1, o valor total é os 10% de desconto, o que representa o funcionário. E se o índice for 2, então é os 5% do valor da compra. Portanto, é isto. Ok, temos aqui eu percebo a lógica, mas temos aqui uma falha, que é nós não recebemos nada no cliente, porque se nós estamos a receber ou estamos a declarar um string array de clientes, depois eu não posso ler nada no cliente e comparar com alguma coisa. Portanto, no máximo, aquilo que eu deveria receber seria um inteiro, e se o inteiro que eu recebesse fosse 0, 1 ou 2, aplicávamos Ok. esse cenário. Pronto, depois falta só ali o output antes do fim, mas Certo. pronto, isso é aqui mais um pequeno pormenor. Agora, esta questão do cliente, ou seja, a lógica está lá, mas depois, se nós quiséssemos implementar isto, tínhamos ali uma falha estrutural, está bem? Certo. Mas de qualquer forma, pronto, o workflow também seria este a ser aplicado. Obrigado também pela tua partilha, Gonçalo. Vamos então fazer a correção deste exercício. Vou fazer então aqui a construção do fluxograma. Deixem-me só partilhar o meu ecrã convosco novamente e abrirmos aqui o App Diagrams para construir o fluxograma. Vou criar aqui uma página nova. E então nós temos aqui a necessidade de calcular quanto é que um cliente vai pagar conforme o seu código, não é? Se é um cliente comum, funcionário ou VIP. Como é que nós podemos resolver isto? Temos aqui um start. Não é? Vou começar por declarar as variáveis que eu preciso. E que variáveis é que eu vou precisar? Vou dizer então decimal para receber o valor de compra. Vou receber um inteiro que posso chamar tipo cliente, por exemplo, e vou declarar um decimal que será então o valor final de compra. Algo assim deste género. Os dois primeiros eu vou receber do utilizador, o valor final de compra será aquele que eu vou mostrar ao utilizador. Pronto. Então vou ler estes valores por parte do utilizador. Portanto, vou fazer agora neste caso tudo num só paralelogramo. Portanto, ler valor compra. E vamos a seguir ler o tipo cliente. Portanto, eu já sei quanto é que o cliente tem como valor de compra e já sei também qual é que é o seu tipo de cliente. Eu agora tenho que chegar até ao valor final da compra com base nos valores que o utilizador me fornece aqui. Em virtude de eu poder ter que aplicar um desconto diferente conforme o tipo de cliente, eu vou ter que analisar uma determinada condição, não é? Porque se for o tipo de cliente 1, paga uma coisa, se for o tipo de cliente 2, paga outra coisa, se for o tipo de cliente 3, paga ainda outra coisa. Portanto, eu posso ter até 3 processamentos diferentes para este valor final de compra. Então, eu tenho que aplicar uma estrutura de decisão e, em virtude de eu ter casos bastante bem identificados neste algoritmo e para processamento, eu não tenho cliente 2,5 nem 2,65, ou seja, eu não preciso de um intervalo de valores que devam respeitar uma determinada condição. Não era como há pouco com as médias, ou seja, eu não posso fazer um switch, ou não devo fazer aqui um switch para o caso média 9.1, outro caso para o 9.2, o caso para o 9.3. Poder fazer o caso maior que 9,5, mas
Normalmente o switch nós acabamos por utilizar com casos muito específicos, muito bem identificados. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. Nós vamos olhar para o tipo de cliente e é assim que nós aplicamos aqui um switch, colocamos dentro do losango qual é que é o tipo de cliente associado e que nós vamos analisar e depois vamos fazer os respectivos processamentos conforme o tipo de cliente. Vamos fazer até 3 processamentos distintos. Um para o cliente comum, um para o funcionário e um para o VIP. Então, não era isto que eu queria fazer. Eu vou começar por fazer aqui isto. Este vem para aqui e eu posso fazer isto. E este vem para aqui e eu posso fazer isto. Devemos também sempre etiquetar estes casos. Eu vou dizer caso 1 e vou agora copiar para os outros também. Agora caso 2 e caso 3. Pronto. Então, eu acho que isto é capaz de ficar aqui um pouco pequeno, mas se calhar não. Assim. Então, o que é que eu vou dizer? Vou dizer que o valor final de compra, neste caso, é o quê? No cliente comum. O cliente comum não tem desconto. Portanto, o valor final de compra acaba por ser o valor compra. Não tem qualquer tipo de desconto. No caso 2, é um funcionário, tem 10% de desconto, portanto só paga 90% do valor. Portanto, o valor final de compra acaba por ser o valor de compra vezes 0,90. Só paga os 90%. Eu tenho 10% de desconto, só pago 90%. E no caso de ser um VIP, não é? O valor de compra passa a ser, o valor final de compra passa a ser os 0,95. Porquê? Tem 5% de desconto, paga os outros 95%. E então, desta forma, eu tenho um valor final de compra igual ao valor de compra num cliente absolutamente normal. No caso de ser um funcionário, acabo por ter um valor de compra de 90%. Ou um valor final de compra de 90% do que estiver em valor compra, e no caso de ser um VIP, o meu valor final de compra passa a ser 95% do valor compra. No final, o que eu vou fazer é mostrar ao utilizador quanto é que aquele cliente vai pagar, não é? E vou ligar isto a estes elementos aqui. Assim e assim. Só para ficar mais ou menos em linha com as outras setas, coisa que aqui por acaso não está. Pronto, assim. Vou dizer então o valor a pagar é. E fazemos mais valor final compra mais o símbolo de euros. Depois terminamos o nosso algoritmo. Fazemos então aqui um end. Ok? Recapitulando. E fazendo aqui um memory state a seguir. Nós começamos o nosso algoritmo, declaro variáveis para receber o valor de compra, que é o valor, a soma dos produtos todos, não é? O inteiro para o tipo de cliente associado a este cliente e declaro também um espacinho em memória para o valor final de compra, que será aquilo que a pessoa vai pagar. Pergunto qual é que é o valor de compra e qual é que é o tipo de cliente.
olho para a variável tipo cliente e conforme o seu valor eu vou executar um de 3 processamentos diferentes. Caso receba o 1, eu vou então ter o valor de compra igual nos dois casos, portanto o valor final de compra acaba por ser igual ao valor de compra, o cliente não tem desconto, paga tudo na totalidade. No caso de ser um funcionário, o valor final de compra passa a ser o somatório daquela compra vezes 90%, ou seja, tem 10% de desconto, paga os outros 90%. No caso 3, caso VIP, o valor final de compra passa a ser o somatório daqueles produtos todos vezes 95%. Tem 5% de desconto, paga os outros 95%. No final, eu mostro que o valor a pagar é o valor que estiver nesta variável valor final de compra. Vamos fazer então um memory state para acompanharmos a evolução da memória neste fluxograma. Então, eu vou colocar aqui valor de compra, passa a ser 0 neste momento, tipo cliente passa a ser 0 também neste momento, ou ainda é 0 neste momento, e o valor final de compra é 0 também neste momento. Então, o que é que eu vou fazer a seguir neste passo? Vou ler o valor de compra e vou ler o tipo de cliente. Vou dizer que o valor de compra são 100, para me simplificar as contas mais à frente, e vou dizer que é um cliente do tipo 2. Neste momento da execução do algoritmo, ainda valor final de compra não tem nenhum valor. O que é que vai acontecer? Como tipo de cliente é igual a 2, quando a variável tipo cliente for analisada neste momento, será feito um match entre o caso que satisfaz a condição. Neste caso é o caso 2. E este caso 2 e caso 1 e caso 3 não é só caso 1 porque é o primeiro. É o caso 1 de ser o número 1. Porque se eu quisesse dizer que o tipo de cliente era o 1048, o 1049 e o 1050, isto passava a ser o caso 1048, 1049 e 1050. Ou se estivéssemos a olhar para uma string, por algum motivo, nestes casos não devemos muito fazer isso, porque a comparação de caracteres ao longo... Se estivermos a comparar uma cadeia de caracteres, tudo é mais lento, não é? Temos que comparar se todos os caracteres são iguais, é mais propício a haver falhas, enfim, um sem número de razões pelo qual não devemos fazer isso, regra geral, a menos que exista algum motivo muito forte para o fazer. Caso isso fosse verdade, eu poderia ter uma string a dizer batatas, cebolas e alhos. Portanto, seria o caso batatas, o caso cebolas e o caso alhos. Bem? Portanto, não é só necessariamente por ser o 1, o 2 e o 3. Bem? Pronto. Então, o que é que neste momento vai acontecer? Será executado o processamento correspondente ao caso tipo cliente 2, em que o valor de final de compra será 90% de 100. Ora, 90% de 100 é 90 e temos as nossas variáveis populadas. No final, o que é que eu vou ter? Um output que vai dizer o valor a pagar é 90€, ponto final. Este será o meu output. E termina o algoritmo. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Ficou percebido? Quem não conseguiu fazer o exercício ou quem teve aqui mais dificuldades, ficou elucidado sobre como é que poderia resolver isto? Sim? Nenhuma dúvida? Ok, boa. Então, eu vou dar-vos o print screen deste exercício, ou neste caso da solução deste exercício, e vou colocar aqui resolução do exercício 7 com o print screen
em anexo. Vamos então fazer a nossa pausa agora e depois, quando regressarmos, fazemos mais um exercício deste género para vocês praticarem. Ora, para esta terceira parte, vamos realizar aqui um exercício novo e este exercício que nós vamos realizar é o da calculadora dinâmica. E então, no que é que consiste este exercício? Qual é o nosso objetivo? Temos de implementar um algoritmo que permite ao utilizador indicar quantos números quer introduzir e, de seguir, permitir essa inserção de números inteiros. No final da leitura, apresenta a soma de todos eles e a sua média. Okay. Para utilizar para recolher os diversos inputs, uma estrutura de repetição while. Deve ser utilizado um contador para monitorizar as iterações. Okay? Pronto. Então é este o nosso objetivo. Neste caso, simplifica muito não utilizarmos arrays. Está bem? Vamos ter aqui exercícios para praticar os arrays um pouco mais à frente. Acho que o próximo exercício já é nessa vertente. Mas aqui podemos não utilizar arrays e conseguimos chegar ao mesmo resultado. O enfoque aqui acaba por ser não tanto navegar um array, preencher um array e depois calcular aquelas coisas todas, mas sim aplicarem um ciclo de modo a conseguirem iterar um X de vezes e pedir números ao utilizador. Ok? Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Para já, nada? Ok. Então, vou dar-vos aqui. Diz, António. Não era só para dizer, acho que não. Ok. Então, pronto, vou dar-vos aqui uns minutos para vocês fazerem isto. Vamos contar aqui para uns 15 minutos e depois, conforme o habitual, colocam aí a mão no ar para indicar que já terminaram. Tá bem? No caso de surgir alguma dúvida, digam. Vamos então ver as vossas soluções. Estão a ver? Sim. Ok. Então aqui eu criei uma variável soma, a média, o número que o utilizador poderá colocar e um iterador. Ok. Eu li aqui o valor que o utilizador coloca inicialmente. Pergunto se ele quer parar. Se ele não desejar parar, então ele introduz um novo número. Eu vou entrar o valor do i e eu vou adicionar à soma, vou somar o novo número. Vou perguntar se o utilizador quer parar. No caso dele aceitar parar, então eu vou ler a média. A média será o valor da soma a dividir por i. No caso, seria 2. E pronto, depois aqui o output seria a média é o valor da média e a soma é o somatório dos valores que o utilizador introduziu. Foi introduzindo, ok. A nível conceptual, a lógica que aplicaste seria essa, mas ficam a faltar aqui alguns pormenores. Eu, quando fizer aqui a correção, já vai ficar mais evidente quais são esses pormenores. Está bem, Gonçalo? Mas a nível conceptual a coisa funciona, mas temos aqui uns pequenos pormenores que precisamos de ver, nomeadamente esta parte do deseja parar sim ou não é uma recolha de inputs, acaba por ser uma decisão assente num input anterior e depois, pronto, temos aqui uns temas com os símbolos que vamos utilizar, ok? Mas no overall
estruturalmente o pensamento está correto, mas depois aqui temos alguns detalhes de implementação. Está bem, Gonçalo? Obrigado pela tua partilha. António, queres mostrar então a tua solução também? Sim. Ora, então... Eu tentei fazer com um array. E então o que é que eu fiz? Eu primeiro adicionei o meu estado de memória, começa o I com zeros, é fundamental, depois eu leio. Não sei se é preciso de mais etapas para ler, por exemplo, a soma ou não. Acho que não, não é? É assim, nós vamos ler a soma não, porque isso são valores calculados, não é? Ok, então acho que depois eu peguei o I, comparei com o número aleatório que usa. É que eu fiz diferente do meu colega, que é, eu primeiro pergunto ao utilizador quantos números ele vai querer adicionar e depois é que eu faço a comparação aqui. Enquanto não chegar, enquanto não for igual as variáveis, ele vai adicionando à soma os próximos números que estão no array. E depois adiciono um. Como é que é? Mentira, eu esqueci de uma. O incremento. Adiciono. Isso, incremento, obrigado. Ele vai incrementando a cada loop. E quando finalmente estiver igual, ele vai para aqui, vai fazer a média, que é só a dividir com o número aleatório, que é os números que ele queria, e depois eu mostro. Ok, mais ou menos isto, falta a recolha do próprio número que o utilizador vai colocando. Okay? Mas vamos ver então aqui uma proposta de solução para ficar mais claro. Tá bem? Obrigado também pela tua partilha, António. Então, deixem-me partilhar o ecrã aqui convosco e fazermos este exercício aqui em conjunto para ser mais simples. Então, qual é o nosso objetivo? Indicar, o utilizador indicar-nos quantos números é que vai querer introduzir. Portanto, o utilizador tem que me dizer, eu vou introduzir 4 números. E eu recolho essa informação. E a seguir tenho que permitir a inserção desses números inteiros. No final da leitura é que eu apresento a soma de todos eles somados, não é? E a média desses mesmos números. Utilizar para recolher os diversos inputs uma estrutura de repetição while, portanto é o ciclo que eu preciso que vocês apliquem, e deve ser utilizado um contador para monitorizar as iterações. Eu podia fazer isto com decrementos e depois chegar a 0 e poupar aqui uma variável, mas eu prefiro ser mais taxativo com aquilo que preciso e ser um bocadinho mais fácil de ler. Então o que é que eu preciso? Eu preciso, inicialmente, de recolher aqui alguns montantes. Então, primeiro, eu quero perceber qual é que é o limite. É o número ou seja, a quantidade de números que o utilizador quer introduzir. Portanto, eu vou recolher isto para um limite. Depois, o que eu vou fazer é ter aqui a recolha de um dos inputs do utilizador. Eu vou utilizar como double para termos aqui a possibilidade de números decimais. Portanto, eu vou dizer que será o input do utilizador. Esta variável terá a funcionalidade de ser sobrescrita uma série de vezes. Portanto, sempre que o utilizador der um input, eu vou recolher aqui e vou atualizar as outras variáveis. Pronto. Depois, quero também um contador para contar quantas vezes é que eu já fiz esta iteração. E quero outra variável, que será para guardarmos
a média ou seja, a média dos números que foram introduzidos. Falta-me ainda uma última variável, que será a soma. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou primeiro perguntar ao utilizador quantos números é que ele quer introduzir, porque vem aqui nesta primeira parte indicar quantos números ele quer introduzir, portanto, ler limite. E agora já sei, vou introduzir 3 números. Sim, senhor. Então vamos começar um ciclo até 3 iterações, onde ele introduz o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, e eu no final digo, olha, a soma disso tudo é x e a média é x a dividir por 3. Então, como é que eu faço isso? Vou aplicar aqui um ciclo, e como estamos perante um ciclo while, a verificação é feita antes da execução do ciclo, e o que é que eu vou ver? Eu vou ver se o contador... entretanto, deixem-me só começar com o contador igual a 1, só para simplificarmos este processo e não estarmos com o 0 e coisas do género. Mas, para ficar um bocadinho mais fácil. O que é que eu vou verificar? O ciclo continua enquanto o contador for inferior ao limite. Se eu ainda não cheguei ao limite, não vale a pena eu estar aqui com quebras de ciclo, não é? Eu preciso de executar isto tudo até ao limite. Então, o que é que eu vou fazer a seguir? Isto já dentro do ciclo, pois obviamente eu vou construir aqui a outra parte do ciclo. O que é que eu vou fazer? Eu vou ler input. É aqui que o utilizador vai me dizer, olha, o primeiro número é o 4. E eu, ok. O que é que eu vou fazer a seguir dessa leitura? Um processamento, que é para atualizar a minha variável de soma. Eu vou dizer que soma é igual ao que já lá existe, mais input. Ok? Depois disto estar feito, eu vou iterar o meu ciclo para a segunda volta, digamos assim. Não é? Então, neste caso, o que eu vou fazer é contador mais. E volta aqui ao início do meu ciclo. O que é que acontece? No final, e já vamos fazer aqui um memory state para isto ficar percebido. No final, eu vou fazer um outro processamento em que eu vou dizer que média é igual à soma a dividir pelo limite. Porque o limite tem sempre o número a quantidade de números que foram introduzidos. No final disto tudo, eu vou mostrar ao utilizador quais são os resultados. Portanto, eu vou dizer que a soma dos valores é, e depois vou pôr aqui mais soma, e a média é mais média. E a seguir, paramos a execução do algoritmo. Então, para isto agora ficar percebido como é que vamos fazer. Fazer aqui um memory state para nós termos a noção. Ora, temos limite e para já vai ser 0. Vou pôr input igual a 0. Vou pôr também contador igual a 1, que era o que já tínhamos visto. Média igual a 0. Soma igual a 0. Portanto, este é o meu memory state. Memory. Por que eu tenho aqui isto? State. Está tudo junto. Okay. Não faz mal, eu copio só o texto.
Então, eu aqui vou introduzir. Quem tiver que sair não tem mal, ok? Porque já estamos aqui 2 minutos fora da aula, portanto não tem problema nenhum. De qualquer forma, eu vou continuar aqui com o raciocínio, vou tentar ser aqui o mais breve possível para não ficar aqui com a correção a meio e depois na próxima aula vemos isto também com mais calma, caso seja necessário, mas para ficar concluído. Mas quem tiver que sair, obviamente que pode sair. Ora, então, o meu limite eu vou colocar que são 3. O que é que vai acontecer? A seguir, eu vou iterar aqui o contador e o contador é inferior a limite. Neste caso, eu vou copiar este memory state e esta seta tenho que atirar. Eu vou copiar este memory state para aqui e vou atualizando sempre o mesmo. Contador é inferior a limite. Contador é 1, limite é 3. Portanto, é inferior ou igual ao limite. Vamos ler o input do utilizador. Vamos dizer que o utilizador introduz o número 10. A seguir, soma igual a soma mais input. Portanto, a soma é o que já lá existe, 0 mais 10. Portanto, passa a ter o valor 10. A seguir, vamos realizar este passo, incrementamos o contador. Contador mais. Então, contador passa de 1 para 2. Volta aqui para cima. Contador é inferior ou igual ao limite. 2 é inferior ou igual a 3. É. Então vamos ler o input do utilizador. O utilizador desta vez vai pôr vamos pôr aqui um valor diferente, 20. A seguir vamos executar este passo. Soma igual a soma mais input. Portanto, qual é o valor de soma atual? 10. Qual é o valor de input? 20. Qual é a soma? 30. Pronto. O que é que acontece a seguir? Vamos incrementar o contador. O contador passa a ter o valor 3. Vamos aqui para cima. 3 é inferior ou igual a limite. 3 é inferior ou igual a 3. É. Então vamos continuar a executar. Ler o input. Eu preciso de colocar aqui um input de 60. Porquê? Só para depois a média ser um bocadinho mais fácil. 60. Soma é igual a soma mais input. Qual é a soma que lá está? 30. Qual é o input? 60. 30 mais 60, 90. Contador mais. Contador passa a ter o valor 4. A seguir, sobe novamente. Contador é inferior ou igual ao limite. 4 é inferior ou igual a 3. Não. Já não é. Então, já não é executado novamente o ciclo. Passamos para este local. Que eu vou colocar aqui um memory state, em que média é igual à soma a dividir pelo limite. Portanto, a média vai ser igual a 90 a dividir por 3, que dá um valor de 30. No final, o meu output vai ser a soma dos valores a soma dos valores é 90 e a média é 30. E é isto. Pronto. E fica aqui. Falta só uma etiqueta aqui e uma etiqueta aqui. Bem? Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar-vos este print screen na mesma e na próxima aula tiramos dúvidas relativamente a este exercício. Está bem? Caso tenha ficado aqui alguma dúvida. Ora, Formador. Diz. O sim não era no lugar do não? O sim... Não, porque este losango vai verificar se vai executar o ciclo novamente ou não. E só executa se a condição que aqui estiver seja verdadeira. Portanto, isto acaba por ser verdadeiro, executa o ciclo. Quando passa a ser falso, já não executa o ciclo. Sim? Sim. Ok. Aí também o limite também é o utilizador que coloca, não é? O limite é o utilizador que coloca aqui, exatamente. Nós declaramos só o espaço em memória, só a variável, mas depois recolhemos
esse limite. O utilizador é que me diz quantos números é que quer introduzir, como diz aqui no enunciado. Permite ao utilizador indicar quantos números quer introduzir e, de seguida, permitir essa inserção. Então, deixem-me lá enviar aqui o print. Ora, a resolução de exercício 8. Ok? Pronto, malta. Assim sendo, vamos terminar por hoje, que já estamos aqui fora do horário. Próxima aula, a primeira coisa que fazemos é revisitar este exercício. Se surgirem algumas dúvidas ou questões, recomendo vocês olharem para o print screen que eu forneci, estudarem aquilo ali um pouquinho e depois na próxima sessão esclarecemos essas dúvidas e tivermos que revisitar este fluxograma, fazemos também sem problema. Está bem? Posto isto, temos aula agora só para a próxima semana. Portanto, um bom fim de semana e bom descanso a todos. Fim de semana. Até ao fim de semana. Bom fim de Adeus, semana. bom descanso. Semana.